Faz 3 meses que nós estamos morando aqui em Portugal e hoje eu vou compartilhar com vocês como tem sido, né, a nossa experiência, como que foi esse começo com relação às nossas expectativas, adaptação. Vou compartilhar um pouquinho de tudo com vocês nesse vídeo de hoje. As meninas estão no balé e aí eu tô procurando um cantinho para sentar aqui e conversar. Pronto, achei um cantinho aqui pra gente conversar. Até tirei o óculos também, que tava dando muito reflexo no vídeo. O Matheus tá fazendo a Maria dormir, aí depois ele vem também e compartilha, né, o lado dele, né? Vou começar compartilhando com qual é o sentimento, né, de mudar de país, assim. Eu lembro que na primeira semana eu falei assim pro Matheus, nossa, a sensação é que é como se fosse um parto, sabe? Você passa meses, né, se preparando, se planejando pra vir. E aí no dia, é um dia assim de muita tensão, ao mesmo tempo que é um dia de muita alegria, assim, que nem no parto mesmo, né? Parece que, vai, sabe, tipo, é muita tensão. Eu lembro que eu fiquei tranquila até o dia. No dia, eu fiquei assim, sabe, é um misto de emoções, né? E aí você entra no avião, quando você realmente chega aqui, né? Nessa primeira semana parece que, nasceu, sabe? De repente foram tantas coisas, né? Tantos processos. E aí, é como se você tivesse nascido e aí é tudo novo. Né, é engraçado isso, assim, porque por mais que seja tudo igual, a vida, a mesma coisa, é tudo novo, né? É um novo lar, uma nova casa, uma nova cidade, são novas pessoas, você vai conhecendo. Eu até falava assim, parece que eu não sei nem cozinhar. Eu compartilhava nos stories. Engraçado que é igualzinho, é a mesma coisa, do mesmo jeito que eu fazia no Brasil, mas parece que tá tudo diferente. Eu não sei explicar essa sensação da primeira semana, mas é mais ou menos isso, como se fosse um parto, sabe? De repente, tu nasceu e ali você tá começando a ter novas experiências, né? Então, começando por aqui, pela questão do clima, que foi algo que nos marcou, porque como nós saímos no auge do calor, né, do Brasil e chegamos aqui no auge do inverno, nós chegamos no dia 16 de janeiro, tava num pico de frio mesmo. Foi uma coisa que a gente sentiu bastante, porque não é um frio que a gente tá acostumado a sentir no Brasil. O Matheus chegou aqui agora. Isso a gente sentiu mesmo, tanto para tomar banho. Nossa, era muito desconfortável. E eu até falava, meu Deus, a gente tomava... Porque aqui também tem essa diferença, né? Como aqui é tudo termoacumulador, a energia aqui é mais cara, né, do que no Brasil, a água é mais cara. Então são banhos, assim, né, mais rápidos. E aí no frio você quer ficar lá no banho quentinho e a gente tinha que sair rápido, porque senão a água ia ficar gelada e tinha que dar banho em 3 crianças, que, né, é todo mundo. Então foi assim, no começo a gente ficava super perdidos, assim, com relação a isso. Hoje não, aí a gente já se adaptou, dividiu os horários certinhos do banho, compramos uma banheira para as meninas que elas adoraram, então essa foi a nossa Primeiro choque, né? Primeiro choque, assim, né? Mas, assim, coisas normais, né, gente? Não é uma dificuldade, é só, né, Agora, uma outra questão que foi, assim, muito diferente pra gente também é a questão da umidade. Aqui é muito úmido e isso é muito diferente, né, do Brasil. A gente não tinha que lidar com o mofo lá, por exemplo. E aí eu lembro que nas primeiras semanas eu comecei a arrastar os móveis e, gente, era tanto mofo. E aí a gente começou a sentir realmente a umidade do ar, assim, a gente tava tendo dificuldade, assim, de respirar. Tipo, a parede do quarto das crianças, assim, parecia... Era absurdo, tipo, escorrendo água mesmo. Um monte, assim, de água escorrendo. Aí a gente comprou um desumidificador. Se você vier no inverno, já separa uma verba aí para você comprar um desumidificador. Isso é um eletrodoméstico, né, que no Brasil a gente nem pensa em gastar. Mas aqui, dependendo de como for sua casa, né, é provável que ela seja úmida, porque aqui a maioria das casas separa aí uns 200 euros mais ou menos para você comprar um desumidificador bom que vai fazer toda a diferença. Eu ficava assim chocada com a quantidade, saíam 5 litros de água dali do desumidificador em poucas horas. Eu falava, nossa, como que essa água tava aqui? Realmente por isso que escorria, né? E ali entra a questão das roupas também, né? Eu lembro que eu colocava a roupa no varal pra secar e ela saía de lá mais úmida do que eu pendurava. Ficava uma semana e não secava. E aí o desumidificador ajuda nisso também. Ele tem uma função que ele ajuda a secar a roupa, né? Então você deixa ele do lado, assim, aqueles varalzinhos de chão, que dá pra deixar dentro do apartamento, em 8 horas no máximo, assim, ele já tá seco, a roupa já tá seca e tá tudo bem. Então essa foi uma questão que a gente teve um pouquinho de dificuldade na adaptação, mas agora a gente usa o desumidificador todos os dias.
praticamente, e ele ajuda muito nisso. Aí, com questão a lavar roupa, né? Porque daí eu usava a máquina de lavar e secar. E aí eu nunca usei, nunca tinha usado, né? Só que era a única forma também de ter roupa pra usar, porque não secava, eu ficava uma semana lá no varal e não secava. E aí eu comecei a encolher as roupas. Então, assim, nossas roupas estão todas encolhidas, né? Quem se deu bem mesmo foi a Maria, né, Maria? Que as roupas das irmãs passou tudo pra elas. Então, acho que essa foi a nossa primeira, assim, né? Um pouco mais de dificuldade, vai. Na adaptação. Um segundo ponto também que a gente sentiu, assim, nesses 3 meses é que, assim, falta... Como você muda, né, e vem apenas com malas, né, numa mudança de país, por mais que a casa seja mobiliada, né, falta tudo, né, tudo do básico. A gente não tinha um talher, né, pra vocês terem ideia. A senhoria tem na casa pratos, canecas, e aí isso já ajudou muito. Mas daí você vai tendo que comprar, assim, de tudo, né? Toda vez você acaba indo muito no mercado, assim, no primeiro mês, né? Todo dia a gente tinha que comprar alguma coisa, e os mercados aqui tem de tudo, né? Tem de eletrodoméstico até roupa. Roupa também foi uma questão, né? Que a gente veio também com poucas roupas. Chegou numa época de saldo também, que foi muito bom, que daí a gente acabou aproveitando. Tem até um vídeo aqui no canal, né? Sobre as roupas que a gente comprou nesse começo. E acho que hoje, com 3 meses, a gente já comprou tudo, assim, sabe? Que precisava dessas questões básicas, né? Tem algumas coisas, assim, que a gente ainda tá... Assim, faz falta, mas não é aquela falta, né? Por exemplo, um processador pra facilitar. Algumas coisinhas assim, mas do básico, com 3 meses, a gente já tá bem adaptado com a casa montada do nosso jeito, né? Funcionando, com as coisas no lugar. Um outro ponto que eu acho que facilitou muito também a nossa adaptação é com relação a trabalho, né? Como nós já viemos com trabalho, né, com o mesmo trabalho do Brasil, isso não mudou, né? Tanto o trabalho quanto a questão da educação das meninas, eu faço homeschool com elas. Isso acabou que continuou do mesmo jeito que já era no Brasil há 6 anos, né? Até eu vou compartilhar com vocês assim, um pouquinho, né, da nossa história, assim. Quando nós estávamos esperando a Luísa, né, o Matheus pediu conta do trabalho. Ele é engenheiro de produção e eu sou nutricionista. E aí a empresa onde eu trabalhava também, ela iria fechar. Então, depois da minha licença maternidade, eu também não voltaria. E isso já era algo que eu tinha no meu coração, né? Que eu queria estar 100% focada, né, na maternidade quando eu tivesse filhos. Acabou que a gente coincidiu com algo que a gente já desejava. Só que assim, foi um passo de fé, né? Porque você começar a migrar de profissão, né? A gente começou a fazer cursos, estudar, fazer mentorias com relação a marketing digital para que a gente pudesse ter essa liberdade, assim, de trabalhar em casa, e com relação a outros propósitos, né, que a gente entendia, né, de Deus. Nessa época a gente também já pensava, né, em imigrar. Então, nesses 6 anos, a gente já trabalhava dessa forma, né? Já vivia assim 24 horas todo mundo juntos. Então foi uma coisa que não mudou, porque tirando a adaptação, né, de uma nova casa, de encontrar, né, os supermercados, essas coisas, a nossa rotina se manteve. E aí vocês me perguntam muito sobre essa questão de emprego, como que é aqui em Figueira da Foz. E a gente não tem nem como compartilhar isso, porque nós não procuramos emprego, né, ao chegar aqui. O que eu posso compartilhar com vocês, assim, que a gente observa, não vejo muitas fábricas aqui em Figueira da Foz. Até quem é de Figueira, né, que nos acompanha aqui, quiser deixar nos comentários, né, a sua experiência, a sua opinião com relação a isso. O que eu posso compartilhar com vocês é o que a gente escuta falar. Uma mãe também na natação, esses dias, comentou comigo não, ela me perguntou como que tava a nossa adaptação, né, porque faz 2 anos que ela tá aqui, ela é brasileira também, e aí ela perguntou, como que tá a adaptação de vocês? Eu falei, a gente se sente em casa desde a primeira semana que a gente tá aqui, né. E aí ela falou, nossa, eu tô aqui há 2 anos e eu não consegui me adaptar ainda. E assim, eu escuto muito isso. Inclusive ela me perguntou, mas com o que você trabalha? Aí eu expliquei pra ela, né, que a gente trabalhava de forma remota. Aí ela falou, então é por isso. Porque quando você começa a trabalhar, e aí aí ela também falou dos relacionamentos no trabalho, é tudo muito difícil. Então isso é uma questão mas isso não é uma experiência nossa, né? A gente tá falando o que a gente vê as outras pessoas falar. Então, aí não, a gente não sabe ao certo, né, como é essa questão, né?
Porque pra gente isso foi algo muito tranquilo e também foi um ponto que nos deu muita segurança, né, de vir e mudar com as meninas. Porque há mais ou menos uns 3 anos, assim, a gente já tinha uma estabilidade, né, apesar de nós sermos autônomos, a gente já tinha mensalmente, né, um valor estável, né, que é ordenado que fala, né? De salário, de né? salário. Só que como a gente é autônomo, não é salário, é realmente o que a empresa rende, né? Isso. Então, há uns 3 anos a gente já tinha o mesmo rendimento, então a gente fazia igual vocês, a gente acompanhava pessoas, a gente via as experiências dela, a gente analisava, né, essa questão de custo de vida, a gente convertia o que a gente recebia para ver como que seria estar aqui, e isso foi uma coisa que, assim, a gente não teve dificuldade nenhuma na adaptação, né? Sim, bem tranquilo. Inclusive, mesmo ganhando em real, é mais barato viver aqui que no Brasil, né? Então foi algo que foi um ponto que eu acho que facilitou muito nessa questão da gente se sentir realmente assim, sabe, bem em casa. A questão de, esqueci a palavra, aquisição, poder aquisitivo. O poder aquisitivo Poder de aqui, compra poder aqui, de né? compra Ele é aqui. bem maior. Sim, ele é bem maior, porque isso a gente pode compartilhar a nossa experiência, que é muito real, porque a gente não mudou nada, a gente tá vivendo com o mesmo salário que a gente vivia no Brasil, comprando as mesmas coisas, e aqui é o mesmo salário, o mesmo trabalho, as mesmas coisas, e a gente consegue guardar dinheiro, coisa que a gente não tava conseguindo no Brasil. Bom, então, como a Lameris disse, né, a gente continua ganhando praticamente a mesma coisa, né? Em real, e conseguiu vir pra cá trabalhando remoto, conseguindo normal pagar as contas ali, ter uma vida bacana. E muita gente, né, pergunta pra Lameris, principalmente no Instagram, né, vou até deixar o Instagram dela aqui, sobre como que é meu trabalho, o que eu faço e tudo mais. Eu sou gestor de tráfego, né, eu trabalho com marketing digital. Pensando nisso, eu pensei em fazer uma mentoria, não para muitas pessoas ali, mais ou menos umas 5 pessoas, para ensinar a fazer o que eu faço, né, exatamente aquilo que eu faço, e você conseguir talvez vir do Brasil aqui para Portugal, para outro país, e manter a sua renda. Só que não é uma mentoria assim daquelas que você vê, eu vou te ensinar a ficar milionário. Não é essas coisas, não. É trabalho mesmo normal para você conseguir ter uma renda bacana assim, e mesmo convertendo, né, dependendo, por exemplo, em Portugal, o custo de vida é baixo, você consegue manter, pagar as contas da sua família e vir para cá. Então eu vou deixar o meu contato aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Se você tiver interesse, é só clicar aí que você já cai no WhatsApp e a gente conversa sobre a mentoria, tá bom? O que eu posso dizer é que com 3 meses a gente já tem uma rotina, as meninas já têm uma rotina, o estudo delas já está encaminhado, né, do mesmo jeito que estava no Brasil, até melhor, né, por conta dessa questão também do fuso horário daqui ser diferente do Brasil. E os clientes, né, do Matheus serem do Brasil, ele consegue dar esse suporte de manhã, porque quando é meio-dia aqui, ainda é 8, 9, 10, 11, 8 horas no Brasil. Então, assim, ele tá começando a trabalhar na parte da tarde, porque antes disso é de madrugada no Brasil. Então, na parte da manhã ele consegue ficar com a Maria. E aí eu consigo, né, fazer as atividades com as meninas bem mais tranquilo do que quando era no Brasil. Que daí eu tinha que, assim, me virar ali sozinha, né, porque ele tava trabalhando. E aqui a nossa qualidade de vida, assim, tá bem melhor por conta disso, sabe? Até nisso, assim, essa questão do trabalho nos ajudou pra melhor, assim, a adaptação. Uma outra questão, pra vocês terem uma ideia. No Brasil, eu tinha ajuda uma vez por semana em casa. Aqui a gente não tem ajuda, né? É só a gente mesmo, que a gente limpa a casa. Eu tinha a ajuda da minha mãe também, né? Com relação às meninas, que qualquer coisa que eu precisasse, eu podia deixar as meninas lá. Aqui a gente não tem, então é só a gente. Então 24 horas só a gente. E no Brasil eu fazia minha unha uma vez por semana, porque eu também não conseguia fazer. E aqui eu tô conseguindo fazer eu mesma, olha só, a minha unha toda semana, coisa que eu não conseguia lá, tendo ajuda. Uma vez na semana eu não conseguia. Então aqui, mesmo a gente sozinho, eu tô conseguindo fazer minha unha, a gente consegue limpar a casa, até pela facilidade, assim, com relação... uma outra coisa, né, que a gente estranhou logo que a gente chegou, é que aqui não usa balde e nem pano de limpeza, né, com água, que nem a gente usa, assim, no Brasil pra fazer limpeza. Aqui é tudo aspirador e mop, né, tipo... E os produtos que são muito bons, sabe? No começo eu estranhei, que eu falava, como que não tem pano de chão aqui, gente? Como que as pessoas limpam a casa? Mas não precisa, porque assim, é muito mais fácil. Com o mop, o robô também que a gente comprou pra ajudar, aquele robozinho aspirador, sabe? Eu indico muito, principalmente porque assim, a gente tem 3 meninas, ó, chegaram. Saíram do balé agora. E aí, vocês gostam de fazer o balé aqui? Conta. Sim. Vocês estão gostando de morar aqui em Portugal? Sim. Como que tá?
Então, Vem cá, deixa a mamãe então, até esqueci o que eu tava falando. Tá. Com relação à limpeza, assim. Então, agora eu já super me adaptei à limpeza, né? A forma de fazer a limpeza aqui. E isso eu sinto muito, assim, sabe? Coisas que eu não tava conseguindo ter tempo de fazer no Brasil, aqui eu tenho mais tempo de fazer, de me cuidar e por conta disso também. Dar continuidade aqui no carro, que as meninas saíram já. Agora a gente vai falar sobre as burocracias, né? Que a gente teve que enfrentar nesses primeiros meses. Eu acho que o Matheus pode falar melhor sobre essa parte. Bom, provavelmente, não sei há quanto tempo você vê vídeo sobre Portugal, e você sabe que esse aqui é um ponto que é um pouco complicado. E a gente viu na prática que realmente é. Vai depender muito, quando você for resolver algum documento, às vezes a pessoa que vai te atender, se ela tá com uma boa vontade ou não. Por exemplo, eu não sei se ela me falou em algum ponto desse vídeo, mas eu tenho cidadania portuguesa porque minha avó era portuguesa. Mesmo, né, com cartão cidadão e tudo mais, eu fui 5 vezes na Caixa Geral de Depósitos e para tentar abrir a conta no banco, né, que é um banco aqui de Portugal, eu não consegui, porque cada vez a mulher que me atendeu, e lá eles atrelam o primeiro atendimento, eu sempre voltava, eu tinha que ser atendido por ela, porque ela já estava me acompanhando. Ela sempre pediu um documento novo, e aí no final das contas eu vi que ela estava de má vontade, entendeu? E eu fui em outro banco, chamado Novo Banco. Em 20 minutos o cara abriu a conta para mim. Esse é um dos exemplos. A gente também teve um problema com a AIMA, que eles nos agendaram lá pro Algarve, que é do outro lado do país. Eu vou colocar um print aqui na hora da edição para vocês verem. A gente andou uns 350 quilômetros, 400. E a gente foi um dia antes, né, por ser longe. No dia do agendamento eles nos mudaram para outra data. Então é um pouco bagunçado mesmo, e aí não tem o que fazer. Já venham com o psicológico preparado, sabe? Que elas espero que não aconteça nada, que tudo se resolva da melhor forma possível em tudo que você tiver que fazer. Mas já venha preparado sabendo que algumas coisas você vai ter que ir mais de uma vez nos mesmos lugares, e não tem muito o que fazer, tá? Então a parte de burocracia aqui é um ponto que infelizmente não é um dos melhores pontos, né? A gente conseguiu nesses 3 meses resolver bastante coisa, né? Graças a Deus. Acho que faltam poucos documentos ainda, né, pra finalizar, mas ó, pra vocês terem ideia, 4 meses, hein? E ainda não tá tudo certinho. Médico de família também, que aqui é médico de família, tá? É uma coisa que também tá complicada aqui em Portugal, né, por conta da grande demanda e pouca oferta, né? Poucos profissionais. Então, quando a gente chegou aqui mesmo na região onde a gente mora, né, não tinha como cadastrar para o médico de família, tava numa fila de espera, que tem gente que tá aqui há 3 anos e até hoje ainda não tem. A mulher do centro de saúde disse que a espera tava mais de 1 ano, assim. E aí a gente meio que tava assim, já, não, a gente não vai conseguir isso aí não. Aí uma amiga nossa, que mora numa vila aqui, é Coimbra ou Figueira da Foz que ela mora? Ela mora no distrito de Coimbra, né, como se fosse o estado de Coimbra, mas é uma vilazinha aqui perto. Eu acho que faz parte de Montemor, não tenho certeza. A médica dela de família comentou com ela que em Quiaios, que é uma freguesia aqui de Figueira da Foz, tinha uma médica que estava cadastrando. E aí a gente foi assim, ó, no dia que ela me comentou, no outro dia a gente já tava lá em Quiaios, com todos os documentos. Só que assim, a gente foi totalmente sem expectativas, né? Porque a gente já tava meio que assim, acostumado que assim, às vezes você chega no lugar, aí eles pedem outro documento, aí você tem que ir lá voltar, pegar outra coisa. Isso aconteceu, mas deu certo. Então a gente conseguiu o médico de família por Quiaios, né? Então a gente tá aqui com 3 meses e aí a gente já tem o médico de família. O que é meio que um milagre, assim, sabe? É um milagre mesmo. Então, com relação à saúde, a gente ainda não tem nada para compartilhar, porque a gente, graças a Deus, também não precisou. Mas se a gente tivesse precisado e não tivesse o médico de família, o que nos foi orientado é que a gente poderia ir até o postinho, né? As meninas, por serem crianças, também podia marcar consulta para elas, né? É isso, amor? Porque foi você que foi conversar lá. Eles falaram que mesmo sem o médico de família, pô, num atendimento, sei lá, as crianças estão com febre, por exemplo, é só ir lá que eles atendem, entendeu? Então
foi o que me falaram, mas a gente não sabe ao certo como que isso funciona na prática, tá? Sim, a gente ainda não precisou usar. Então agora semana que vem a gente tem a nossa primeira consulta com a médica de família, e aí depois eu faço um vídeo específico sobre isso também, compartilhando como que foi a nossa experiência. Ah, para os homens, deixa eu falar uma coisa também. Questão de carro. Pô, aqui tem muito carro à venda e é barato. A gente conseguiu comprar um Peugeot 3008 com 5.000 euros. Tem inclusive eu mostrando todo o carro. Então se você vier com uns 2, 3 mil euros, você já consegue comprar um carrinho assim bem legal. Tem até mais barato, sabe? Tipo, 1.000 euros, tem carro de 1.000 euros. Mas aí você já vai ter que manjar um pouco mais para saber como é que tá, para você não comprar uma bomba, entendeu? Uhum. Então questão de carro é bem tranquilo aqui, isso aí não precisa se preocupar não. Sim. Então assim, resumindo a nossa experiência aqui nesses primeiros 3 meses. Valeu a pena vir pra cá? O que você acha, mano? Eu me sinto em casa desde a primeira semana, como eu falei, parece que assim, é que assim, a gente não veio pra cá, né, como eu recebi um comentário assim, né, de uma pessoa falando: mas você coloca tudo na conta de Deus, né? Se não der certo, você vai colocar na conta de Deus também. Mas não vim pra cá pra dar certo, gente. A gente não tava dando errado e por isso a gente resolveu vir pra cá, sabe? Muito pelo contrário, a nossa vida ela tava normal no Brasil, né? Tava estabilizada. Inclusive, assim, eu particularmente eu não queria vir se eu não tivesse certeza que Deus quisesse, né? Tinha propósito pra que a gente viesse, se essa fosse a vontade dele, né? E eu acho que assim, Deus coloca no nosso coração tanto querer quanto realizar, isso é dele. Então assim, na minha vida tudo é pela graça dele. Então tudo que eu vejo, né, a mão dele, né, em Vamos entrar no estacionamento do shopping, vai ficar escuro. Vai ficar escuro. Quando a gente teve essa vontade no nosso coração, a gente começou a orar, né, com relação a entender se essa era a vontade de Deus, né, ou se era uma vontade do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso também. Nas pequenas coisas Deus foi nos mostrando, sabe? Então eu acho que vir com um propósito também, sem expectativas. Inclusive o Mateus, nesse primeiro, há 5 anos, assim, quando ele criou essa vontade de vir pra cá, ele tinha expectativas que Deus teve que frustrar na nossa viagem, né, quando nós viemos pra cá pra conhecer, pra que a gente viesse com o coração alinhado com o propósito mesmo, né? E eu que não queria vir, Deus colocou realmente o propósito e de vir, né? Então assim, eu acho que você estar onde Deus quer que você esteja, né? Isso te traz paz, mesmo em meio às dificuldades, essas questões burocráticas que são muitas vezes, né, chateiam, né, pra resolver, porque a gente são coisas que, né, dependem, né, para que a gente esteja bem adaptado, né, num lugar. Então acho que você está, né, com aonde Deus realmente quer é o melhor lugar, porque ali haverá paz, né? Eu acho que o que eu posso dizer é que assim, nós estamos muito felizes, bem adaptados, né, com relação a isso. Pra gente é o melhor lugar pra gente estar. A gente gosta muito da cultura daqui também, sabe? Do estilo de vida. A gente também teve facilidade com relação a... eu acho que eu não comentei também no vídeo, né? Essa questão, assim, do jeito, né? Do português, do jeito do brasileiro, né? Eu acho que... É uma cultura diferente, mas sim, a gente só teve boas experiências até aqui com os portugueses. Não tenho o que falar deles. Teve um apagão, inclusive, essa semana aqui. E, pô, a nossa vizinha, ela ia a cada 2 horas pra saber se as crianças estavam bem, sabe? Em todos os lugares que a gente vai, nos tratam bem, nos recepcionam bem, não teve problema nenhum, não tenho uma vírgula pra falar dos portugueses, tá? Claro, tem uns caras nada a ver, que vem às vezes aqui nos comentários, falam umas abobrinhas, mas nem conhecem a gente. Às vezes o cara tá tão infeliz com a vida dele que ele quer vir encher o saco dos outros. Essa que é a verdade, eu acredito que seja isso. Mas no geral, assim, gente boa e gente ruim tem em todo lugar, mas a nossa experiência é muito positiva. Sim. E eles são acolhedores, sim, tá, gente? De jeitos e culturas diferentes, né? Então a gente não tem dificuldade com isso, de lidar com isso. Claro que também tem questões, né, de preconceito, isso acontece também, assim como acontece no Brasil também. De uma maneira geral, assim, tem sido
muito boa experiência. Se for a vontade de Deus, a gente tem vontade de passar, assim, né, todo o resto da nossa vida aqui, porque é um país que a gente se identifica, que a gente gosta da cultura, que a gente gosta do clima, que a gente gosta das pessoas. Então, a gente se adaptou muito bem, a gente se sente, né, em casa. A gente ama o nosso país, mas a gente ama aqui também, que é o nosso país também, agora. Então, é isso, gente. Essa é a nossa experiência nos nossos primeiros 3 meses aqui. Então, só para finalizar o vídeo, nós estamos sim, né, bem adaptados já com esses 3 meses aqui em Portugal. Gostando muito. Acho que Figueira da Foz também é uma cidade que ajudou muito, né, nessa questão da adaptação. Nós nos sentimos muito em casa mesmo, desde a primeira semana, como eu falei. A cidade pra gente é muito perfeita, sabe? Com relação à estrutura pras crianças, com relação a tudo, assim. Inclusive, assim, ela é pequenininha, então, assim, a gente sai na rua e a gente encontra conhecidos já, o que também faz a gente se sentir, né, pertencente aqui, né? E eu queria também agradecer ao apoio de vocês, a cada um que tem acompanhado a gente desde os primeiros vídeos, a cada comentário, assim, o carinho que a gente recebe, assim, através de vocês, e as dicas, né, dos seguidores daqui de Figueira da Foz, de Portugal, ou de Portugal mesmo, né? Muito obrigada. Vocês têm nos ajudado muito também. Toda vez que eu compartilho alguma coisa aqui, alguém comenta, ajuda, ou lá no Instagram também. E obrigada por estarem nos acompanhando e estarem conosco. Não deixem de se inscrever se você tá chegando aqui hoje pela primeira vez. Deixe seu comentário, sua curtida. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!